a responsabilização política em curso? Exatamente a percepção de que aquele tipo de manifestação, aquele tipo de fala, né, incide diretamente numa prática de agressão a uma coletividade. Uma coletividade de refugiados ucranianos aqui no Brasil, uma coletividade de mulheres aqui no Brasil, né, que já não bastasse, tivessem ali de suportar abordagens completamente descabidas, né, ao longo de uma existência, passam a ter agora uma abordagem descabida como referência, né, de caráter público e político. Isso é realmente grave, né? E dentro dessa mudança da moral positiva, dessa decantação da moral positiva pela moral crítica, a gente está vendo exatamente essa mudança de parâmetro. Engraçado que eu falei de um cara de 74 anos, estou falando de um cara de o quê? 30, 32, 40? Né? No caso do Arthur Duval, acho que não tem 40 anos de idade. Acho que não. Né? Ele não tem nem 30, professor, eu acho. Eu acho que ele é novo. Bem novo, né? Então, assim, mas veja que o padrão de comportamento reflete o quê? Uma leitura de moral positiva que está em processo de transformação, né? Ou seja, não consegue perceber a mudança dessa moral positiva, né? E isso acarreta diretamente o quê? Na possibilidade e no equívoco de você ser ofensivo, mesmo sem se dar conta, e ainda querer camuflar a coisa dizendo, se você se ofendeu, problema seu, mas me perdoe. Né? Esse aí é o deslocamento que eu apontava da responsabilidade da fala com a pessoa. Pronto, achei que era mais ou menos isso. Da responsabilidade da pessoa, do ofensor para a pessoa da vítima, né? Certo? Ok? E aí a gente passa a perceber como esse espectro de bolinhas específicas vão lá minando a percepção da transformação social, né? De toda forma, o que acontece? Sim, perfeitamente. Juízo também possivelmente, viu? O juízo não deve passar dos 12 não. Mas enfim, não deve passar dos 12 não. Acho que meu mais velho, que fez 13 essa semana, tá ganhando. E olha que meu mais velho é desligado, hein? Olha que meu mais velho é desligado. Mas enfim, o que acontece? A gente observa, então, que essa questão da possibilidade de se violar a dignidade não quer dizer necessariamente representar um crime. Pode até representar um crime, se fosse um caso, você teria, claro, dolo presumido, íntimo, né? Não é normalmente o padrão do tipo penal aqui no Brasil. Exige normalmente dolo subjetivo, salvo as práticas, os crimes de mera conduta. Okay? Mas abre ensejo a responsabilização civil, administrativa e política. Isso aí sim. Tá? Isso aí sim. Eu fico muito à vontade de dizer isso, pessoal, sem parecer oportunista. Eu sei que quem está acompanhando os eventos aí pode pensar algo nesse sentido, mas eu já vinha cantando essa pedra aí desde 2002, tá? Quando abordava o tema constitucional, já cantava pedrinha de notar para ter essa violação mesmo sem dolo. Ok? E repercussão na responsabilidade civil, administrativa e política, que não interfere lá na criminal, certo? Então, nesse ponto, fico tranquilinho de não estar inovando posição, né, para poder aparecer melhor a fita. Ok? É basicamente uma abordagem técnica. Né? Constatação de abordagem técnica. O Gutierrez, inclusive, se você observar até o livro, cadê o Gutierrez? Para vocês terem ideia, é um dos que fala sobre o assunto, né? Nesse sentido. Peguei o livro de 2008. Tá? Eu comprei o livro em 2008. Então, você está vendo aí o livro de 2005. Você está vendo aí que não é algo prêt-à-porter, né? No caso em questão. É algo que faz parte da cultura e de um trabalho técnico com a categoria da pessoa humana, né? Como história da identidade da pessoa humana, certo? Então, nesse ponto, tá? A gente precisa ter, para ter a violação, o elemento objetivo, a instrumentalização se perfazendo, e o elemento subjetivo como marcado pelo tratamento recebido pela pessoa. Né? Aí você tem aquela questão
da discussão sobre a existência de desacordos morais razoáveis ou irrazoáveis. Eu não vou aqui entrar na discussão do caso Hermes não, tá? Não vou entrar aqui no caso Hermes não, para a gente não perder muito tempo, mas eu posso tocar aqui em algumas discussões, como, por exemplo, a situação do que se popularizou, se tem popularizado, né, como figura anômala, pelo menos em relação à moral positiva, da utilização de intervenções cirúrgicas para modificação do corpo. Né? Diabão, homem-lagarto, são alguns exemplos. Né? O sujeito que se diz diabão, ele, não sei se efetivamente ou não, mas agora que não tem mais a necessidade de ter ali o uso de máscaras com obrigatoriedade, né, em São Paulo, ele fez uma cirurgia e decepou a segunda orelha. Ele tirou as duas orelhas. Né? Já tinha feito para colocar pinos na testa, para ficar com tudo e tudo mais. É casado com uma performance, né? Também da mesma linha. Tem o Homem Lagarto, outro que ia se cobrir de tatuagens. Né? Então a gente entra aí na discussão, vem cá. Até que ponto eu poderia dizer que esse cara está proibido de fazer isso? Né? Eu acho horrendo, abjeto, monstruoso, revoltante. Beleza. Também acho. Do mesmo jeito que diria, e digo, daquelas senhoras ou damas que abusam da plástica, né? Barbie humana, quem humano. Ou mesmo algumas que estão, o Brasil nem está tentando ser Barbie ou quem, mas fazem uma harmonização facial daquela que é um carinho de bolacha. Não sei se você já tivesse a oportunidade de ver isso. Eu francamente, conheço uma pessoa que fez. Né? Ficou a cara, irmã gêmea, siamesa, da apresentadora do Jornal do Meio-Dia. Impressionante. Eu olhei assim, fulaninha fez uma plástica e tá parada, olha aqui. E eu conheci novinha, era bonitinha, ó. Conheci novinha, bonitinha, podia envelhecer com tranquilidade. Ficou com essa cara estufada, fez pneu careca. É uma coisa esquisita, não foi uma cara de pneu careca ali, toda inchada, sabe? Os lábios desse tamanho aqui virando para cima, para baixo. Pois é uma coisa. Pronto, eu não vou longe não, Roxane. Já que estamos falando do assunto, eu vou tocar. Vocês viram Queiroga? Marcelo Queiroga, viu não? Né? Pega uma foto antiga do Marcelo Queiroga e vê uma atual. Se ele for parado numa blitz, ninguém está quem não, viu? Quer ver? Dá conferir depois. Ele meteu um hialurônico ali, certo? Ele deu uma preenchida de silicone. Menino, tá uma coisa de doido. Foi a maior obra do governo Bolsonaro. Gastou por baixo 35 mil reais ali. Meu amigo, olha, vou te falar. Que é isso? Que loucura! Hã? Sinceramente, a gente poderia chegar até aquele ponto. Pois é. Não, ali tem de tudo. Eu estava assistindo um documentário ontem, sobre o Roger Agnelli, né, da Fiat, da Itália. E tem uma, falou de Botox, tem duas, na verdade, duas irmãs dele, né, velhinhas. E tem uma que era amiga, que a mulher fala, mas fala parecendo a Ana Maria Braga depois da sessão de Botox. É aquela fala que não consegue mexer mais nada aqui. Você só vê a boca abrindo e fechando e saindo uma voz. Você não consegue identificar movimento, certo? Na base ali se disser assim, olha a barata. Não. Só mexe dentro da boca aqui. Né? Se tiver um derrame, meu Deus do céu. Eu estou dizendo porque, para mim, é absurdo. Tá? Tá no mesmo patamar, para você ver como uma coisa é maluca. Tá no mesmo patamar do cara ficar velho para focar uma caju. Né? Roxane sabe o que eu estou falando, o resto mais novo aí não sabe não. Né? Certo? Ei, aquele velhão lá de Acaju, Acaju, pelo amor de Deus, passa logo esse recibo da cidade, né? Diz, ai, tá difícil, né, filho? Tá difícil porque, olha, são as alterações. Mas você se sentir bem com esse negócio? Tudo bem, de acordo com o moral razoável, né?
Aí pagar mico sozinho, entendeu? Vai pagar mico sozinho. Você tem lá o pessoal que masculino e feminino, tá? Colocando ali implante mamário. Masculino colocando implante mamário também. Não estou falando de homem trans, mulher trans, não. Estou falando, na verdade, de sujeito que apareceu bombadinho, tá? Certo? Aí bota lá o silicone no peitoral para achar, inclusive com casos também já conhecidos de intoxicação por. Oh, Jesus, por favor. A Aurora que usou, André Surak, hidrogel. Hidrogel, obrigado. Hidrogel, exatamente. Hidrogel. Pessoal sem tanto recurso, né? Indo para a clínica para o cara papocar hidrogel. Quando vem, tem um desse tamanho aqui pegando fogo. Né? Não é para isso. Não é para isso. Teve cara que papocou silicone líquido, sem nenhum tipo de preparação, só comprar bisnaga de silicone. Aquele de construção civil, certo? Você faz a vedação, né? Botou na gente, papocou. Menino, isso é loucura. Né? Eu acho que tem esse também, exatamente. Exatamente, tinha um desses, realmente. Realmente. Né? Mas é uma loucura. Você imaginar isso aí. Né? Aí você vai discutir, olha, aqui já ultrapassou o limite. Porque eu estou falando de uma terapeuta que não tem nenhum respaldo, não é uma questão de dizer, mas se eu quiser, eu posso. Não, peraí. Aqui você está colocando em risco a você mesmo e ao próprio sistema de saúde. É os demais que vão precisar do leito hospitalar e você vai estar ocupando por estar realmente dentro desse contexto. Então não é, na verdade, uma simples manifestação de dizer, eu quero, eu posso, eu faço. Né? É, na verdade, uma definição do que seria o desacordo moral razoável. Quando a gente fala do casamento senão, nós gera uma comoção, seria assim, o anão está sendo arremessado, mas ele quer trabalhar com isso. Verdade. Né? Aí você transporta isso aí para um outro domínio. Né? Eu posso falar do palhaço de rodeio. Pense num trabalho que eu acho que ninguém fez vocacional para ter palhaço de rodeio. Né? Imagina, você vai na pré-escola, chega lá pro meninozinho e pergunta, o que você quer ser? Você é palhaço de rodeio. Rapaz, palhaço de rodeio não é a profissão. Não quer ser peão, mas não quer ser palhaço de rodeio. Por que, o palhaço de rodeio, na hora que o touro está revoltado, pulando em cima do peão, ele vai ter que entrar para puxar o rabo do boi. Levar a carreira do boi. Não é o sonho do cara. Né? A gente está falando aí do quê? Uma ocupação que a gente pode dizer, mas é porque nem todo mundo pode ser peão, tem ali uma oportunidade, alguma chance e tudo mais. Até lá o cara vai ter uma fatura de espinha dorsal com uma cacetada de um boi desse. Né? Então, nesse ponto, essas questões que possam suscitar o enfrentamento com a questão do desacordo moral razoável pela falta de uma ocupação e a participação em outra, elas entrariam ali dentro da discussão de uma esfera de liberdade. Uma esfera de liberdade pessoal, né? Mas com a assunção dos ônus que essas escolhas pudessem trazer. Então, se o diabão vai lá, corta as orelhas, né? E depois precisa de aparelho auditivo, né? Coclear ou qualquer coisa do jeito, porque tirou a orelha que protegia o canal auditivo, e isso aí pode ser observado como que, olha, você concorreu para agravamento da sua punição. Né? Então, nesse ponto, a gente tem a discussão sobre o que é que seria esse desacordo moral razoável. Né? Tá? Na abordagem aqui, a gente fala sobre as previsões constitucionais, sobre o avanço da biotecnologia, a gente faz uma indicação de leitura aqui a partir das diferentes manifestações. Por exemplo, a integridade física, psíquica, as normas relacionadas à pesquisa. Né? Temos um caso aqui que foi objeto de debate sobre a oferta por parte de determinados psicólogos de reorientação sexual, né? E aí a decisão do Conselho Federal de Psicologia
de que não seria possível fazer essa oferta dessa terapêutica, porque ela não tinha base científica, né? Não tinha base, não tinha amparo epistêmico para poder ser ofertada como serviço, né? E a discussão que levou a, inclusive, uma decisão liminar lá no TJ, na Justiça Federal do DF, e há uma reclamação constitucional que foi integrada depois e que suspendeu essa eleição. Então você tem acesso a todas essas informações aqui, certo? E aqui, ó, abrir. Vamos montar. Já até tiraram, eu acho. Está quebrado o link. Parece tirar. Mas conjunto aqui eu acho que tem. Pronto, tem a sentença aqui. Essa segunda aqui, certo? Primeiro aqui, tirada da Justiça Federal. Isso aqui é a sentença do conjunto. E aqui tem a reclamação do STF. Vamos conferir aqui se está ok. Não está rodando também. Mas eu acho que porque eu estou com uma projeção aí, às vezes o site do STF diz que ataque, faz de conta que eu estou atacando o STF, sabe? Estou fazendo um ataque por mais de uma conexão. Bom, dito da forma, o que a gente deve observar agora? Exatamente a temática relacionada a essa proteção constitucional dos direitos mentais em face dos avanços biotecnológicos, a partir do manejo do princípio da proporcionalidade, da máxima proporcionalidade. Por quê? Porque a partir dela a gente vai ter um arsenal, um aparato mais adequado para a gente poder falar sobre a sua efetiva utilização. Então, a matriz da proporcionalidade e a razoabilidade é comum na origem. Por quê? Porque no Chile é comum porque no passado são utilizados ali no século XVIII, até no século XVI, de forma completamente indistinta, com um único objetivo: limitar a atuação do Estado. Limitar a atuação do Estado contra o indivíduo. Né? Politicamente, no século XVIII, isso já vai permitindo que a gente comece a ver, no século XVIII, finalzinho, no século XIX, um distanciamento entre a proporcionalidade e a razoabilidade. Por quê? Porque a proporcionalidade vai se destacando e caminhando para o domínio constitucional e a razoabilidade vai se vinculando ao domínio administrativo, mas sem que isso represente, na verdade, uma exclusão recíproca. Continuam sendo ali afeitos, né? E tendo ali a sua manifestação comum. Na common law, evidentemente, a gente percebe muito mais pertinência com o trato da razoabilidade que com o trato da proporcionalidade. Tá? Na common law, a gente identifica muito mais pertinência na abordagem centrada na razoabilidade do que na proporcionalidade. Mas, no entanto, contudo, a gente observa que é possível identificarmos uma tendência lá nos Estados Unidos, por exemplo, de mudança, não radical, mas uma mudança sutil no que diz respeito ao campo. Tá? No entanto, com o passar do tempo, começou-se um esforço de observar a possibilidade de trabalho no âmbito da common law americana com a proporcionalidade. Certo? Já tem alguns estudos e já houve decisão de 5-4 da Suprema Corte Americana recusando o uso da proporcionalidade. Ou seja, apareceram 4 votos a favor da proporcionalidade, isso não apareceu nenhum. Né? Apareceram 4 votos indicando que era possível você adotar um padrão, uma técnica de decisão que viesse para outro país. Né? Certo? É uma corrente minoritária, mas que tem se estendido. E a própria redução da razoabilidade, em alguns casos, como por exemplo, os casos que eram tratados dentro da linha da causa provável, uma espécie de justa causa para a atuação policial. O que é a causa provável, né? Você recebia como policial uma informação de que um criminoso estava com droga dentro do apartamento, à noite, certo? Você não precisava, Júlia, de
mandado. Você metia o pé na porta e entrava. Aí acontecia muitas vezes, o pessoal usava isso para poder fazer extermínio, para poder fazer a extorsão, para simular depois ali uma resistência que não houve, né? E a Suprema Corte Americana trouxe, em cima disso, uma restrição ao uso dessa razoabilidade aplicada à causa provável. Não, mas é porque eu recebi ali informação do informante e acreditei que dava. Aí antes, isso aí salvava o policial. Hoje já não mais. Hoje até tem uma restrição maior, que é algo que a gente vai começar a ter algum dia aqui no Brasil, mas já começou a ter em alguns lugares, né? Em São Paulo, por exemplo, já tem em alguns lugares reduzido bastante para a ordem de mais de 30% de interações violentas, as chamadas body cams, aquelas câmeras que ficam na farda do policial, né? Que é bom para ele, porque ele consegue mostrar que está sendo atacado, está sendo agredido, e a lei de defesa fica muito mais fácil, né, de ser evidenciado, como também é bom para a população. Então, ou seja, a existência dessas ferramentas, desses mecanismos, podem ser muito úteis para quê? Para que você comece a afastar aquela presunção de conduta razoável em determinados enfrentamentos, porque fica evidenciado lá que a conduta foi temerária, a abordagem foi indevida, né? Certo? Trazendo isso para dentro do ambiente, do princípio da proporcionalidade, a gente começa a ver então que a proporcionalidade, com essa restrição do uso da razoabilidade, começa lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países da Common Law, começa a ter um pouquinho mais de respeitabilidade. Se a gente fizer aqui uma distinção entre proporcionalidade e razoabilidade, a gente consegue perceber alguns traços marcantes, né? Que traços marcantes são esses? Para a proporcionalidade, o quadro se expressa a partir do Tribunal Constitucional Alemão, como matriz contemporânea, né? Focando ali no direito constitucional, particularmente, né, na lida com direitos ocidentais. Já na razoabilidade, o quadro aponta para o substantivo do processual law, né? Pronto, Ilana. Essa discussão, ela não deve ser travada na linha do ou, né? O problema é esse. A linha do ou é muito bom para manter como está. Entendeu? Eu entendo o que você está dizendo e entendo a discussão de parte do setor de segurança, né? Quando quer colocar o ou, por quê? Porque uma das discussões é o quê? É pegar esse dinheiro, esse recurso e usar em despesa corrente, aumento de salário. Entendeu? Mas o uso dessas ferramentas já vai começar a ser visto, em algum momento, indispensável. Tá? É aquela história de se dizer do passado, né? Ah, o Poder Judiciário quer ter processo virtual, mas não tem servidor. Vai reduzir. Vai reduzir gasto com outras coisas, vai arranjar outras fontes de renda, mas vai fazer o processo virtual rodar. Né? E tem rodado. Né? Então, assim, é bem interessante, eu entendo sua ponderação também, mas é bem interessante perceber que há um processo de adaptação tecnológica aí que me parece que é bastante interessante. Resta saber até que ponto a gente vai ficar na discussão de categorias, né? Que diz, não, mas eu, ao invés de gastar esse dinheiro com atendimento ao público ou com eficiência maior do serviço, eu quero investir aqui na pessoa do servidor. Aí eu entro na despesa corrente. Aí quando eu entro na despesa corrente, eu entro naquele fluxo de aumenta salário, aumenta o subsídio, aumenta vencimento e morreu. Porque não tem um retorno concreto dessa medida. Às vezes, não estou dizendo que é para deixar de fazer aumento de servidor, pelo amor de Deus. Estou dizendo, na verdade, que investimento apenas em remuneração não necessariamente repercute em qualidade, em ganho de qualidade de eficiência do serviço. Né? E aí é onde a gente pode começar a perceber. De repente, a conta é até mais simples que a delegada está fazendo. Quantos precatórios o Estado é levado a pagar por danos praticados pelos policiais depois de 10, 15 anos de precatórios altos? Quantos eu reduzo com isso? Olha o investimento. Né?
Porque eu estou, para usar a expressão americana, eu estou reduzindo o meu risco, a minha liability, né, o meu risco de responsabilização. Então, ao invés de eu ter que ficar enrolando o precatório para frente e dizer, mas não foi, mas não foi, mas não foi, recorrendo infinitamente, né, eu posso começar a observar o quê? Um outro ajuste para a minha Procuradoria do Estado, da União, se fosse assim, né, em relação à Polícia Federal, principalmente para a Procuradoria do Estado, para meus gastos como poder público, né, inclusive reduzindo também oneração de determinados processos investigativos de baixa eficiência. Então, tem todo um somatório que a gente deve levar em consideração aí, em termos de vantagens diretas e indiretas, em qual prazo que eu tenho para que se pague, né? E que nem você substituir a matriz energética aqui no Ceará, por exemplo, da energia solar. Num primeiro momento parece que não vale a pena, porque é muito caro. Mas quando tu bota no papel, diz assim, olha, do jeito que a conta de energia está subindo, e do jeito que no Ceará tem sol, esse negócio se paga em 10 anos, em 15 anos, ou até antes. Né? Entendeu? Passa a ser um investimento interessante. Né? Certo? É bacana. Então, essas duas matrizes aqui fazem com que a gente perceba o ponto de partida da proporcionalidade e da razoabilidade. Já quanto ao fundamento, de forma mais específica, o fundamento da razoabilidade aparece aonde? No substantivo do philosophy law. No devido processo pegar o substantivo, né, material. É aquela razoabilidade intrínseca à norma, a previsibilidade do comportamento trazido pela norma. Já no campo do trato com a proporcionalidade, a gente vê especificamente a estrutura lógica das normas de direitos fundamentais. Eu posso tentar mostrar isso aqui. Bom, olha aqui. A estrutura lógica das normas das normas de direitos fundamentais. Veja, eu tenho aqui um conflito sobre direitos fundamentais, certo? Okay? São dois direitos fundamentais em choque. Okay? Eu tenho aqui, digamos, um lado, liberdade regulatória, do outro, direito à saúde. Ok? Beleza. Tem um choque por quê? Porque a pessoa está doente de Covid, mas ela quer andar no meio da rua. Ela quer andar no meio da rua. Eu tenho aqui o núcleo essencial. Essa bolinha aqui é o núcleo essencial de cada direito fundamental. Tá? Veja, a estrutura lógica das normas e direitos fundamentais me permite fazer o seguinte: restringir um direito fundamental, respeitando a bolinha, que vai ser o núcleo essencial, vai ser a norma regra da dignidade da pessoa humana, tá? Restringir uma dos direitos fundamentais e ampliar o outro, né? Ou inverter, maximizar um e restringir o outro, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas. O que é que eu não poderia fazer jamais? O que eu não poderia fazer jamais? Estender de tal modo um dos direitos fundamentais que invada essa bolinha, que invada esse núcleo essencial, que conduza ali a uma violação da dignidade da pessoa humana, né? Que instrumentalize o ser humano. Certo? Okay? Daí porque a decisão do STF, por exemplo, sobre o caso, não me recordo, se a pergunta está presente, tinha sido um caso sobre vacinação obrigatória, a vacinação obrigatória, compulsória e vacinação obrigatória, forçada, né? Separado. Vacinação compulsória. Um caso concreto, julgando, na verdade, a ADI, se não me engano, e uma DPF, ele assinala. É possível haver a vacinação forçada. O que é a vacinação forçada? A vacinação forçada é só arrastar o cara no meio da rua lá para ele levar uma picadinha de agulha. Porque se eu fizer, eu estou violando a integridade física do sujeito. Agora, eu posso, beleza. Você tem que mostrar aqui a cada 2 dias ou 3 dias um teste negativo RT-PCR. Porque é o ciclo que vai aparecer ali uma potencial contaminação. Entendeu?
uma potencial contaminação. E aí, que era esse ciclo a cada 2, 3 dias, ou cada semana, né, de RT-PCR, como está acontecendo na Itália, por exemplo. A Itália está sendo desse jeito, a pessoa está pau da vida. Por quê? Porque o governo não estava pagando teste, não. Se agora tu não quer tua vacina, beleza, direito dela, tu assume o ônus de não tomar vacina e, ao mesmo tempo, dessa forma, ter ali a restrição de direito. Não é diferente do que se faz, pessoal, com a figura da inversão do ônus da prova no caso da investigação em paternidade. A pessoa se apresenta dizendo que o filho é meu. Eu digo, não sou o pai. Vamos fazer exame de DNA. Não sou obrigado a fazer exame de DNA. Você que prova. Né? O que é que os artigos 231 e 232 do Código Civil fazem? Ó, aquele que se recusa a submeter esse exame médico necessário pode ter em seu desfavor. Pode ter a presunção invertida em seu desfavor. Né? Então, nesse ponto, se ele disser, não sou o pai, você que faça a prova, o juiz vai dizer, muito bem, você está dizendo que não é o pai, né? Ok. Você deve ter um motivo muito bom para não querer dar um fio de cabelo com um bobo para a gente poder fazer o exame de DNA, né? Deve ter um motivo muito bom mesmo. Ah, certo, beleza, fofura. Então faz o seguinte, ó, até prova em contrário que tu é o pai. Prova agora que tu não é o pai. Até prova em contrário que tu é o pai. Então tu vai provar porque tu não é o pai. Eu tenho que mostrar que, eventualmente, teria tido ali um acidente, né, que me privou da capacidade reprodutiva, ou coisa que valha, né? Mas é uma forma de pressionar o sujeito e dizer, olha, faz exame de DNA, né? Certo? No plano econômico, inclusive do paternalismo libertário, né, do Kessenstein e do Richard Thaler, isso é um nudge. É empurrãozinho. Tá? Acontece perfeitamente, tá, pessoal? Quem quiser aí uma interface interessante com a economia e com a psicologia comportamental, né, com a economia comportamental, que é a área que foi desenhada por esses caras, a partir do Daniel Kahneman, Richard Thaler e Kessenstein, né, a economia comportamental diz o seguinte, olha, você tem como fazer as pessoas terem um empurrãozinho, né, um nudge, para tomarem melhores decisões. Por quê? Porque, na verdade, essa ideia de achar que todo mundo é um agente econômico racional, isso é mentira. O Thaler diz isso no livro dele. Tá? Se só dizer que todo mundo é um agente econômico racional, isso é mentira. Não existe, não. Porque o homo econômicos, vou até botar aqui na projeção, só para vocês verem um pouquinho. Não vou nem esticar muita baladeira, não, tá? Prometo. Mas, para vocês entenderem como é que essas figuras funcionam. Tá? Pegar até ela em português. Certo? Beleza? Isso aqui ganhou Nobel, viu? Tá? Essa abordagem aqui ganhou Nobel. Ok, Lucas? Manda depois só uma mensagenzinha, se puder. Só para lembrar. Não. Ó. Eu não gosto dessa tradução mais, assim, da categoria, mas humanos e econos. Né? É porque eles falam isso lá, humans e econs. Os econs são os agentes econômicos. É o cara que na segunda-feira faz dieta, tem ali os seus 30% do salário sempre guardados, tem ali o comportamento dominado pela racionalidade estrita. É uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu queria ser assim. Né? Mas o que é que o Thaler diz? O ser humano não é assim não, hein? O fator humano é aquele dia assim, pô, tem que começar a dieta na segunda-feira, mas é aniversário, vai ter bolo, tem aquele crocante horroroso que eu adoro, mas não vou não. Tem aquela torta, não. Né? Final de semana não vou enfiar o pé na janela. Pô, mas tem feijoada, ó. Sábado aí é feijoada. Não posso fazer essa desfeita com a feijoada aqui, né? Aí você já começa a achar que, tá entendendo? Que dá. Entra aí a análise sobre vieses e asneiras, né? Vieses e heurísticas, né? Como é que se reduz a tentação. Ele vai, então, observar como é que se dá a arquitetura das escolhas. Aí, em relação a dinheiro, a saúde. Meu povo, quando o STF dá o aperto lá no Daniel Silveira para botar a tornozeleira, é isso aqui que foi utilizado. Vai colocar, não tem problema nenhum, bloquear as contas. Bloquear as contas, na mesma hora. E bota a multa de R$15 mil, tá aí.
Se não quiser, tranquilo, vai fundo. Mas se começar a arder muito, aí você coloca a tornozeleira. Ele já foi logo levantando o pezinho, né? Cadê ele? Certo? Na hora que botar na conta, bateu naquela sensação no bolso, levantou logo o pezinho. Né? Eu queria um drive-thru para colocar esse negócio. Pois é, meu povo. É uma leitura econômica da realidade. A Itália, aqui no Brasil, a decisão do STF, apontam para coisa nesse sentido. Dá para fazer? Dá. Viola a dignidade da pessoa humana? Não. Impõe ali a assunção do ônus da escolha, né? Da sua autonomia. Nesse sentido, então, a gente observa que a proporcionalidade ela tem um campo bem legal de desenvolvimento, porque ela tenta funcionar como um critério positivo ou propositivo para a solução de conflitos entre direitos fundamentais. Quer dizer o quê? Essa possibilidade não vale, mas essas duas aqui valem. São possíveis, são possibilidades que eu posso utilizar. Essa aqui não posso. Tá? Já no que toca à razoabilidade, né? Certo? Já no que toca à razoabilidade, o que é que eu passo a ver? Eu passo a ver a existência da utilização da razoabilidade como forma de demarcar um critério negativo. Ou seja, a razoabilidade ela me mostra o que está errado. Ela não me diz qual é a resposta certa, mas ela me mostra o que está errado. Olha aí, João Carlos. Fazer o decreto logo depois da sessão do STF sem nem ter o trânsito em julgado da decisão. É irrazoável. É irrazoável. Por quê? Porque eu não tenho nenhum trânsito em julgado. Né? Não tenho nenhum trânsito em julgado aí para dizer que eu tenho interesse em fazer o uso do individual da graça. Certo? Ok? Sim. A punibilidade. Os efeitos penais secundários da sentença condenatória permanecem. Né? Então, o que acontece? Tem a suspensão de direitos políticos agora, não vai poder disputar as eleições, não foi suspenso. A inelegibilidade, a suspensão de direitos políticos do 15, inciso 3º, já foi para condenação criminal. O que o Congresso vai fazer vai se examinar apenas o quê? Vai se apenas examinar se haverá a possibilidade de terminar o mandato ou não. Entendeu? Mas as eleições já estão bloqueadas aí para ele. Certo? Com o trânsito em julgado, né? Superado ali os embargos de declaração, haverá a impossibilidade de disputar as eleições. Indulto natalino, João Carlos, é coletivo. A graça é individual. Indulto natalino é provocado por uma manifestação de sensibilidade ao seio familiar, a devolução daquela pessoa para o seio familiar, entendeu? Não é a mesma coisa do indulto individual nesse contexto, né? Teve alguma inconstitucionalidade do Bolsonaro? Vinícius, tem algumas que podem ser exploradas, né? Primeira delas, está sendo debatida, é a questão do desvio de finalidade, né? Você utilizar dessa forma a concessão do indulto logo em seguida dessa maneira como foi, para uma prática que ameaçava as instituições, isso aí termina sendo uma manifestação de adesão a essa prática e que termina por ser passível de revisão. Certo? Porque vamos lembrar, pessoal, que embora o STF já tenha tido até a oportunidade de dizer que não se examina o mérito do ato administrativo, né? Eu sempre digo, talvez a Roxane lembre, estou me lembrando da Roxane com o Simeão de Constituição 1, né? Que eu dizia, e ainda digo, o STF aprende pelo método iterativo. Ele tem que quebrar a cara 3 vezes para poder perceber que a decisão está errada. Ele vai quebrar a cara pela 3ª vez. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, uma coisa é discricionariedade. Existe a discricionariedade do presidente para o trato com o indulto. Outra coisa é a arbitrariedade. E aí você tem como fazer o controle do
ato administrativo, como qualquer outro ato administrativo. Como foi feito controle, inclusive, para não parecer que é uma coisa inteiramente anômala, no caso Lula. No caso Lula, quando Lula foi nomeado ministro da Casa Civil, daquela forma muito tosca, né, by Dilma Rousseff, houve um controle provocado perante o STF no que dizia respeito à condição de ministro de Estado. E o STF diz, não pode ser candidato, não pode ser ministro de Estado, ocupante de cargo no executivo, ali, né, a pessoa que esteja a responder processo crime. Tanto que quando o Renan Calheiros tem de assumir uma presidência interina, né, se invoca o mesmo padrão. Aí ele não pôde assumir inteiramente a presidência quando o Michel Temer saía e do outro lado saía quem era o outro, meu Deus do céu, o Rodrigo Maia. Saiu o Michel Temer de um lado, saiu o Rodrigo Maia para o outro, né, e ia cair na mão do Renan Calheiros, que estava indiciado. E aí o que acontece? O indiciamento impedia ali a participação na lei sucessória. Né? Aí passava o presidente do STF na época. Entendeu? Eu não me recordo quem era, se é Lewandowski, não me recordo quem era o presidente nesse momento. Mas, enfim, é possível, tá? Possível é. Tá? Tem aí a discussão sobre qual seria a necessidade de comprovação para você identificar um desvio de finalidade, certo? Se seria já in re ipsa, né? Ou seja, depende do próprio fato, ou se você precisaria ter alguma gravação, alguma comunicação, alguma forma de detalhamento dessa conversa, dessa história, né? Certo? Ok? De toda forma, eu aponto aqui para uma discussão que envolve até mesmo a razoabilidade do ato, né? Porque seria o caso até de se perguntar também, né? Se é assim, né, o João, por que não também mandar pro Arthur Duval? Bichinho. Né? Mas não está sendo denunciado nem foi condenado criminalmente. Verdade. Mas se o fato é, como se quer, permitir até a reeleição, ou a eleição, né, que é um ponto desgastado, evidentemente, você teria, apenas para fim de argumentação, você teria o ridículo da história bem evidenciada, né, o descabimento da história bem evidenciada. Ok? Beleza? Não, com certeza, estabelecimento total ali de função. Na minha percepção, de finalidade bem visível, e um paralelo muito útil seria o caso Lula nomeado ministro da Casa Civil no governo Dilma. Certo? Entraria também sobre só o que? 100 anos em relação a sigilo da cadeia de vacinação? Professor, em relação a essas medidas que você está tomando, né? Agora ultimamente foi o quê? Foi da questão da entrada dos pastores, mas teve uma outra depois disso, né? Que ele também fez. Sim, certo. Aí também tudo está tanto assim anos. Tudo está tanto assim anos. Esse abuso de prerrogativa pode se verificar, sim, como sendo violação da razoabilidade. A razoabilidade permite o controle de constitucionalidade. Entendeu? Quando a gente fala de proporcionalidade, a gente está olhando sempre para a relação meio-fim. Né? Quando a gente olha para a razoabilidade, é a causa e a finalidade. Então faz o seguinte, vamos deixar aqui ancorado desse jeito, por causa do horário, e aí a gente pode retomar no próximo encontro para eu poder desenvolver um pouquinho isso aqui e a gente passar à frente para olhar a proporcionalidade e a razoabilidade. Mas, a priori, pense no seguinte, colocar tudo por sigilo de 100 anos, né? Tudo por sigilo de 100 anos, termina sendo algo completamente inadequado ao ambiente democrático. Isso aí não tem dúvida. Né? Não tem dúvida. Completamente inadequado ao ambiente democrático. Isso ficou passado entre o quê? A causa e a finalidade. Quer dizer que tudo que o presidente faz é secreto. Né? Quando, na verdade, numa democracia, como dizia Bobbio, né? Numa democracia, você deve ter o exercício do poder público. Né? Bobbio fazia essas duas considerações. Dizia, tem o exercício do poder público, que é a demanda da democracia, e do outro lado tem o poder político mesmo, com irresistível tendência a tentar ficar escondido. Né?
E aí você tem, claro, a publicidade dos atos administrativos, e aí você vem para cá, Roxane. Você vem para cá, aí para a proporcionalidade. Será que eu realmente tenho um embasamento para poder esticar tanto sem violar a publicidade? Princípio fundamental da legislação pública? Se toda hora eu coloco tudo por 100 anos? Entendeu? A gente está escrito duas coisas aí. Primeiro, aquele traço da nossa linha exegética, né? Tudo pode porque está escrito. Não é bem assim. Não é bem assim. De toda forma, vamos fazer o seguinte, o assunto está bem legal. Vamos parar por aqui hoje, apesar disso, muito conteúdo eu tenho que parar com vocês por causa do horário, mas a gente retoma, eu prometo, para discutir em cima disso, proporcionalidade e razoabilidade. Se vocês puderem me lembrar dos exemplos que suscitaram agora na reta final, a gente faz uma análise em cima disso também. Bom? Beleza? Então, pessoal, vamos ficando por aqui hoje, por ali está na hora, não vou conseguir para a chamada. Na próxima sexta, se Deus quiser. Aí eu vou calculando, João Carlos, a situação da matéria. Mas por hora aqueles textinhos todos já estão à disposição. Zé Nogueira, cuidado com esse negócio, Zé Nogueira. Né? Bom final de semana, bom estudo, e a gente se vê na próxima. Né? Beleza? Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Que é isso, cara?